Boa noite, que a paz, a graça e a misericórdia do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós. Desde o primeiro semestre do ano passado, nós temos estudado o Evangelho de Marcos. Temos visto com detalhes quem Jesus é e o que Ele deseja de nós por meio do discipulado. Conhecê-lo é uma questão de vida ou morte. Por quê? Nas palavras do apóstolo João, e a vida eterna é isto, conhecer a Ti, o único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. João 17:3. Conhecer Jesus é pré-requisito para desfrutarmos da vida eterna ao lado de Deus. O apóstolo Paulo orou para que os efésios conhecessem a Deus. Veja. Oro para que seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que Ele chamou e a rica e gloriosa herança que Ele deu a seu povo santo. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. Nós precisamos compreender e entender quem é Deus e o que Ele fez, e o que Ele faz, e o que Ele fará em prol da sua própria honra e glória e em benefício de todos os que creem na boa notícia, na melhor notícia. Jesus morreu pelos nossos pecados a fim de que tivéssemos vida eterna. Se você é pecador como eu sou, a Bíblia diz que todos nós somos, temos uma dívida com Deus. O preço dessa dívida é a nossa vida. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus para morrer em nosso lugar. Os que creem nisso são salvos por Ele. E a vida eterna que Ele nos dá quando cremos não começa quando morremos. Ela começa exatamente quando cremos, ainda que possamos passar pela experiência da morte. Não será a morte que nos impedirá de termos vida para sempre. Ela não impediu Jesus e nem nos impedirá por causa de Jesus. Conhecer a Deus, crer nele, tanto nos dá essa vida eterna ao lado de Deus, quanto nos dá a oportunidade de desfrutar das bênçãos dele hoje. Na semana passada nós vimos a necessidade de termos uma cosmovisão divina, ou seja, precisamos enxergar e interpretar o mundo com as lentes de Deus. Se não entendemos conforme Ele entende, corremos o risco de menosprezar ou supervalorizar o que não deveria nem ser menosprezado, tampouco supervalorizado. Como vimos, por exemplo, as crianças tinham um status quo, um valor para as pessoas da época de Jesus que as tinham como seres humanos inferiores, com menos dignidade. Jesus usa disso para dizer, ao contrário do que vocês pensam, o reino de Deus pertence a pessoas como elas. Se não recebemos o reino, se não recebemos a Jesus como uma criança, ninguém pode entrar no reino. Entrar no reino aqui não é a obtenção da vida eterna. A salvação é um presente que recebemos da parte de Deus sem qualquer mérito. Oh, veja como esse é bonzinho. Porque ele é bonzinho, vou dar para ele a vida eterna. Oh, veja como esse aqui sabe que sozinho é insuficiente. Por ele saber que precisa depender de mim, de Deus, vou dar atenção. Essa não é a voz de Deus, tá? Mas essa não é a forma como Deus opera. Quando eu estava no ensino médio, eu tive uma professora de geografia, aliás, excelente professora, que fazia perguntas para a classe. O aluno que sabia, ou pensava que sabia, ele levantava a sua mão e, se respondesse certo, ganhava um bombom dela. Às vezes, ela dava um bombom para as pessoas que buscavam o retroprojetor também, mas imagino que alguns de vocês, até escutando essa mensagem, nem saibam o que é um retroprojetor. Ser salvo por causa da graça de Deus e não por obras, significa que não há nada que possamos fazer, nem mesmo ter atitudes que faça Deus nos compensar com a salvação. Nós não somos salvos por Deus porque nos achegamos a Ele em humildade e dependência. O episódio da semana passada com as crianças demonstra a importância de se aceitar as demandas do discipulado, aquilo que Jesus requer dos seus discípulos, com humildade,
como uma criança. Para quê? Para entrar na bênção do reino de Deus. No futuro, isso não quer dizer que eles não precisavam ser justificados por Deus para eles terem a salvação. Isso quer dizer que as bênçãos e recompensas do reino de Deus são comensuradas com as atitudes que eles tinham, isso é, proporcionais à obediência deles e ao próprio Jesus. Nós temos visto o tema da humildade desde Marcos 9,14. Na semana passada eu mostrei para vocês a cosmovisão de Deus sobre isso. Se eu lhe pedisse para descrever as atitudes de uma pessoa humilde, o que você diria? Nos nossos estudos, essa é a descrição que Deus faria de uma pessoa humilde. Ela depende de Deus. Ela serve a todos. Ela apoia os menosprezados. Ela acolhe os parceiros. Ela vive em paz com os outros. Ela submete-se a Deus. E hoje veremos com mais detalhes que a pessoa humilde na cosmovisão de Deus, da perspectiva dele, renuncia do que tem e do que é para servir a Deus e receber dele muito mais. Vamos então orar para entrar no texto sagrado. Senhor, muito obrigado pela forma como o Senhor nos reúne, ainda que hoje, em função da pandemia, de forma virtual. Eu te agradeço pela tecnologia, te agradeço pelo básico que temos para poder ter essa mensagem e chegar para os nossos irmãos e para as nossas irmãs, de forma a considerarem a Tua Palavra, estudarmos o texto bíblico e percebemos em nós mesmos as lacunas que nos faltam para podermos ser mais como Jesus, o nosso Mestre, o nosso Salvador. Peço ao Senhor que nos abençoe, nos dê entendimento. Eu peço assim, em nome de Jesus. Amém. E eu dividi em duas partes o nosso tempo aqui hoje. A primeira delas eu chamei de o diálogo com o homem rico. E o texto começa assim. Quando Jesus saía para Jerusalém, um homem veio correndo em sua direção, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Como tínhamos visto, Jesus havia deixado Cafarnaum em direção à Judéia. Agora nós sabemos com precisão que, na Judéia, ele ia para Jerusalém, onde seria morto e morte de cruz. E para nos lembrarmos ou termos uma noção geográfica melhor, aqui está um mapa de onde Jesus saiu, lá de Cafarnaum, e a sua ida até Jerusalém. E ainda que ele não tenha ido numa linha reta como essa, mas aqui é para a gente ter uma ideia do caminho que Jesus percorreu. E nesse caminho para Jerusalém, Jesus foi abordado por um homem. Essa história é conhecida como a história do jovem rico, mas Marcos não nos diz que ele era jovem. É Mateus, em 19:16, que diz que ele era jovem. Lucas diz que ele era um homem importante, de alta posição. E rico é Mateus, Marcos e Lucas. Todos eles falam que ele era um homem, um jovem rico. E esse importante, rico e jovem homem, ele foi abordar Jesus. Foi correndo até Jesus e ao chegar nele, prestou honra, se ajoelhando perante ele para fazer uma pergunta, que aliás começava de forma bem atípica para aquele tempo. Bom mestre. E esse homem não se ajoelhou perante Jesus porque sabia que ele era o Deus encarnado, mas porque culturalmente os rabis, os mestres, eles eram muito respeitados. De qualquer forma, esse homem queria a atenção de Jesus, que ele chama de bom mestre, para responder uma pergunta importante para ele e para nós. O que devo fazer para herdar a vida eterna? Em primeiro lugar, é interessante que ele chama Jesus de bom. E sobre isso, Jesus responde.
Por que você me chama de bom? Apenas Deus é verdadeiramente bom. É muito comum chamarmos alguém de bom ou bonzinho ou de gente boa quando a gente compara com outras pessoas. Aquele cara ali é gente boa. Nós dizemos isso de forma genérica, em comparação com outras pessoas. Agora, quando comparamos com Deus, não há um sequer que se levante bom. O apóstolo Paulo, baseando-se no Salmo 14, ele disse: ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém é sábio, ninguém busca Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Romanos 3, 11 e 12. Quando nos comparamos com Deus, não sobra uma pessoa. Nenhuma pessoa pode, em sã consciência, e de fato é necessária uma consciência influenciada por Deus, nenhuma pessoa pode dizer que é boa, porque não é. E como temos visto, o critério do que é ser humilde foi estipulado por Deus. E o critério do que é ser bom também foi estipulado por Deus. E bom só há um. Eu acredito que essa reação de Jesus à forma como o homem lhe havia chamado é o cerne da questão desse homem. Era onde esse homem precisava ser cutucado para perceber que ele também deveria receber o reino de Deus como uma criança. Enquanto adolescente, ainda sem ser crente em Jesus, eu também tinha que ser desafiado em algumas áreas da minha vida para compreender melhor quem era Deus e que tipo de relação Ele queria ter comigo. Foi num estudo bíblico de uma tarde que um querido amigo me perguntou: Zambelli, você tem certeza da sua salvação? Eu perguntei para ele o que ele queria dizer com isso. Você tem certeza que vai para o céu? E eu respondi na ocasião que ninguém podia ter certeza daquela resposta, que somente Deus é quem poderia saber e quem sabia. Então meu amigo disse: Jesus disse que quem crê nele tem a vida eterna. E se você crê nele, então não precisa ter dúvida. Tem a vida eterna. Agora, se você não tem certeza do seu destino final, então isso significa que você não acredita nele, porque não acredita na palavra dele. Aquilo me abalou profundamente. Foi direto na ferida que precisava ser mexida. E eu consigo ver esse evento como um dos mais importantes para enxergar quem realmente era Jesus e que era requerido, o que precisava, o que eu precisava para desfrutar de um relacionamento eterno ao lado dele. O homem rico, ele precisava ser cutucado nessa área. Há somente um bom, e esse é Deus. Além de Jesus reagir com a saudação do homem rico, ele também responde à pergunta feita no versículo anterior. E esse é o segundo ponto que chama a atenção de vocês. Que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: você conhece os mandamentos. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre seu pai e sua mãe. Espera um pouco. Então, isso significa que eu preciso fazer alguma coisa para ser salvo por Deus? Mas não é somente por meio da fé? Sim, a salvação é somente por meio da fé. Mas aqui em Marcos, ele não está falando de justificação ou de conversão. Ou seja, quando eu deixo de ser ímpio para ser salvo, quando eu deixo de ser incrédulo para ser crente, quando eu deixo de ser somente criatura e passo a também ser filho. Ele está falando do reino de Deus, que será desfrutado pelos crentes, mas ainda mais por aqueles crentes em Jesus que entenderam e viveram a vida de um discípulo conforme ensinado por Jesus. Um reino que será plenamente instituído no futuro. Marcos aqui, ele faz um contraste entre aqueles que receberem ou que recebem o reino de Deus como criança e alguém que não recebe este reino. Quando o homem rico pergunta sobre herdar a vida eterna, ele tem em vista o Antigo Testamento. E não o significado de salvação de acordo com as cartas do Novo Testamento que ainda nem tinham sido escritas. Em outras palavras, herdar a vida eterna, na pergunta desse homem rico, é nesse contexto equivalente a entrar no reino de Deus, a recompensa pós-morte, a posse das bênçãos. No Antigo Testamento, herdar
está quase que exclusivamente ligado à posse da terra prometida. Também existe algo curioso aqui nessa citação de Jesus de diversos mandamentos, dos 10 mandamentos. Será que você percebeu? Ao invés de dizer, não cobiçarás, ele disse, não enganarás ninguém, ou não defraudarás. É possível, note bem, é possível que Jesus aqui esteja dando uma dica que a riqueza desse camarada veio de forma ilícita. Essa citação dele parece muito com o texto de Deuteronômio 24:14, que diz: não se aproveitem do pobre e necessitado, seja ele um irmão israelita, um estrangeiro que viva numa das suas cidades. Mas mesmo assim, o homem rico, ele afirma estar de consciência tranquila. No versículo 20, o homem respondeu, mestre, tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. Você consegue ouvir o som de alívio do homem rico? Ufa! Se é isso, eu estou de boa. Será mesmo? Será que ele obedecia a todos estes mandamentos desde a juventude dele? Eu acredito que ele estava sendo sincero, mas sinceramente equivocado. Eu também já fiz isso. Ainda que com alguma diferença que eu não vou me ater agora, eu memorizei os 10 mandamentos quando fiz a primeira comunhão. Não mentir é um destes mandamentos, mas eu menti na escola. Eu menti em casa. Mesmo assim, eu não me considerava um mentiroso. Afinal de contas, eu pensava, não estou machucando ninguém com isso. Eu acreditava que estava certo. Assim como eu acredito que o homem rico foi honesto na sua resposta, apesar de estar errado. Queridos, vocês somente vão saber o que é certo e o que é errado se souberem o significado disso conforme Deus estabelece. Se alguém me convida para ir pedalar de bicicleta e eu digo que vou, mas não apareço, eu menti. Se a prova da escola ou da faculdade exige que eu faça uma prova sem consulta, receber ajuda de alguém ou procurar a resposta em algum lugar, é mentira, é trapaça. Se para pegar o auxílio do governo eu omito alguma informação que me desqualifica a receber o benefício, isso é mentira. Não importa, no conceito do que é mentira, se outras pessoas vão ou não se machucar. Importa como Deus a define. E Ele a define na sua palavra. Mas no caso aqui, o cutucão de Jesus, ele vem de outro lugar. Versículo 21. Com amor, Jesus olhou para o homem e disse, ainda há uma coisa que você não fez. Vá, venda tudo o que você tem e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Você consegue imaginar esse olhar amoroso de Jesus? Eu imagino. E com esse olhar, ele diz que existe algo faltando para esse homem. Algo que ele ainda não fez. Ele precisava ir, vender tudo o que tinha, para então dar o dinheiro aos pobres. E isso faria com que ele tivesse um tesouro no céu. Depois disso, era para ele ir com Jesus para segui-lo. Em outras palavras, Jesus não estava somente pedindo que ele renunciasse às posses, os bens materiais que ele tinha. Jesus está pedindo que ele renunciasse seu estilo de vida. A renúncia era total e não somente material. E qual o ganho disso? Um tesouro no céu. Herdar a vida eterna. Entrar no reino de Deus. Nesse texto, essas são expressões equivalentes, intercambiáveis, ou seja, recompensas pós-morte. Renunciar aqui e agora trará recompensas futuras no reino. E para pegar o gancho do contexto, esse homem não foi a Jesus como uma criança. Ao ouvir isso, o homem ficou desapontado e foi embora triste, pois tinha muitos bens.
Ele queria ter a bênção futura, mas sem o discipulado presente. Ele queria ter os lucros, mas sem fazer parte com os dividendos. Esse homem foi embora abatido porque não queria abrir mão do que tinha. Isso me faz lembrar de uma frase dita por um mártir missionário, Jim Elliot. Não é tolo aquele que dá o que não pode guardar para ganhar o que não pode perder. Americano, Jim Elliot foi morto pelos Huaorani, um povo indígena do Equador. E ele escreveu essa frase em seu diário no dia 28 de outubro de 1949. Nós deveríamos memorizar isso. O homem rico deveria saber disso. A partir daí, Jesus se vira agora para os seus discípulos. Versículos 23 a 25. Jesus olhou ao redor e disse a seus discípulos: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Os discípulos se admiraram de suas palavras, mas Jesus disse outra vez: filhos, entrar no reino de Deus é muito difícil. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. No trecho anterior da semana passada, que está ligado com o trecho que estamos estudando hoje, quem não recebe o reino de Deus como criança nunca entraria nesse reino. Aqui, no nosso texto de hoje, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que ele entre no reino de Deus. E queridos, Jesus não está falando aqui de uma pequena porta que existia para atravessar os muros da cidade de Jerusalém, sem a necessidade de abrir os portões, e que por essa porta, supostamente chamada de olho da agulha, camelos não passavam, apenas pedestres e praticamente ajoelhados. Não existe evidência alguma desse tipo de identificação. E pior do que isso, é que essa história ela compromete o significado do que Jesus está dizendo. Aliás, os discípulos, eles entenderam muito bem a hipérbole de Jesus. Perplexos, os discípulos perguntaram: então quem pode ser salvo? Os discípulos praticamente repetiram a pergunta do homem rico, usando aqui as expressões intercambiáveis desse trecho. Se é assim, quem é que pode ser salvo? Se é assim, quem é que pode possuir ou herdar o reino? Jesus olhou atentamente para eles e respondeu: para as pessoas isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus, tudo é possível. Do ponto de vista humano, não dá. É impossível. Não tem como um camelo passar pelo buraco de uma agulha, mas para Deus, tudo é possível. Entendo que a riqueza não é o problema em si. O problema é quando não conseguimos largar a riqueza. O homem rico foi embora desapontado porque não estava disposto a vender tudo e dar para os pobres. Ele não era bom. Dentre tudo o que ele acreditava fazer perfeitamente, seus olhos foram abertos para um ponto em que ele falhava. E ele agora sabia disso. Percebam que Jesus, nessa passagem, não ensina que riqueza é coisa do diabo. Ele também não ensina que a pobreza é melhor do que a riqueza. Ele não ensina que somente pobres podem desfrutar do reino de Deus. O que ele ensina é que ser um discípulo de Jesus tem um alto preço e o apego à riqueza é um problema no relacionamento que devemos ter com Deus. O apego à riqueza nos impede de abraçar a humildade e a dependência. Duas exigências na vida do discípulo de Cristo. Então Pedro começa a falar: deixamos tudo para segui-lo. E agora é a vez dele de fazer: ufa, estamos de boa. Será? Jesus respondeu: eu lhes garanto que todos que deixaram casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou propriedades por minha causa e por causa das boas novas, receberão em troca, neste mundo, 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades, com perseguição, e no mundo futuro terão a vida eterna. Não é por menos que o título dessa mensagem é Renunciar para Ganhar. Um tipo de livro que eu gosto de ler é biografias.
Eu falei para vocês hoje do Jim Elliot. E caso alguém queira conhecê-lo mais, tem um filme chamado Terra Selvagem. Procure por ele. Eu falei dele novamente agora porque é muito comum irmãos e irmãs olharem para os missionários e criarem uma impressão heróica da pessoa ou da família. E parte disso é pela decisão de deixar o conforto, a família, muitas vezes a própria língua, de se submeter a alimentos diferentes. Talvez a palavra mais comum que descreve essa impressão heróica seja sacrifício. O missionário é alguém que se sacrificou. Agora, quando os missionários são questionados sobre isso, nas biografias que eu li, nas histórias que eu escutei, até mesmo dos missionários para quem eu perguntei, eles nunca, eu enfatizo aqui o nunca, eles nunca dizem, nunca chamam a decisão deles ou aquilo que eles passam de sacrifício. Irmãos e irmãs, prestem bem atenção na matemática desse texto. Alguém que deixa a sua casa por causa de Cristo e do Evangelho, ou seja, alguém que renuncia a sua casa em prol da mensagem da salvação de Deus, recebe, desde já, 100 vezes mais casas. Deixou a mãe, receberá 100 vezes mais mães. Tem um detalhe aqui no texto também. A primeira lista tem um ou, casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe. Ainda que não tenha, antes de cada palavrinha dessa, termina a sentença assim. Desculpa. A segunda é e. Em tese, o texto sugere que deixar um item da primeira lista leva consigo toda a outra lista, porém com um adendo. Perseguição. Perseguição é algo ruim? Eu não gosto. Você gosta? A questão é que ser perseguido por causa do Evangelho faz parte da cosmovisão de Deus como algo bom. Mateus escreveu: felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Mateus 5,10. Novamente, o reino do céu é delas, das que sofrem perseguição. Na forma como Marcos escreve aqui, esses que são perseguidos no mundo futuro terão a vida eterna. Eu não me recordo com precisão as palavras de John Piper, um pastor americano, neste texto, mas tentando passar a emoção que eu me lembro de quando eu li o que ele escreveu, eu parafrasearia dizendo: é tolo quem não quer ganhar 100 vezes mais. E ele termina dizendo: contudo, muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão os primeiros. Enquanto os ricos têm a primazia para os olhos deste mundo, Deus valoriza a humildade. Enquanto o mundo despreza a humildade, Deus não gosta dos que fazem do dinheiro o seu Deus. Que a perspectiva ou a cosmovisão do mundo não lhe engane. Concluindo, o trecho de hoje ele não tem a pretensão de criticar o quanto de dinheiro e posse você tem. Ainda assim, quem tem mais corre o perigo de depender do dinheiro ao invés de depender da graça de Deus. A renúncia que Deus quer não é somente daquilo que nós temos, mas daquilo que nós somos. Devemos parar de seguir nossas próprias paixões para seguir a Cristo e deixar com que Deus guie nossos passos. Renunciar em prol do reino de Deus, anunciando esse reino entre todas as nações, é garantia de que seremos abençoados por Deus. E mesmo quando houver perseguição, se estivermos cheios de Deus, olharemos para isso dizendo: sou feliz, sou bem-aventurado. Com isso, nós terminamos o trecho de Marcos que nos ensina sobre as características de um discípulo humilde, que depende de Deus, que serve a todos, que apoia os menosprezados, que acolhe os parceiros, que vive em paz com os outros, que renuncia a si mesmo. Eu pulei aqui, que submete-se a Deus. Que o Senhor nos ajude a perseverarmos onde temos tido vitórias e a mudar onde precisamos de mudança. Queremos, no final da nossa carreira cristã, sermos reconhecidos como servos bons e fiéis. Não para fazermos um nome para nós mesmos, mas para anunciar o Rei deste reino eterno, Jesus Cristo.
Vamos orar. Senhor, mais uma vez, obrigado, porque na Tua palavra reconhecemos que existem padrões. O padrão de humildade, por exemplo. Nós temos estudado isso desde Marcos 9,14. E nós vemos nesse texto, Senhor, que precisamos renunciar àquilo que nós temos. Precisamos renunciar ao que nós somos para sermos um discípulo humilde, um discípulo como o Senhor requer e quer. Pai, obrigado. Nos ajude a, se a riqueza for algo que nós temos idolatrado, que nós temos no nosso coração como requerido, como essencial, nos ajude, Senhor, a termos uma melhor perspectiva disso, a perspectiva do Senhor. Eu oro agradecido por tudo isso, pedindo para que o Senhor continue nos abençoando, para que o Senhor continue nos ajudando no tempo em que vivemos. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém.